Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao painel do empreendedorismo universitário. Meu nome é Thales Andreassi, eu sou vice-diretor e professor de empreendedorismo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV e a ESP. Aqui do meu lado eu estou com o André D'Angelo, que é diretor da Liga de Empreendedorismo da FGV e a ESP, aluno do 4º semestre. Ao lado eu tenho a Jaqueline Lucchesi, que é proprietária da empresa CoMove, né? E ao lado eu tenho o Diego Dias, que é diretor de operações da Contabilizei. Eu vou passar a palavra para cada um deles, eles têm 5 minutos para fazer uma breve apresentação, né, falando um pouco da trajetória. Você começa? Bom, pessoal, boa tarde, eu sou o André, hoje eu sou, como o professor Thales disse, sou atual diretor da Liga dos Empreendedores aqui da FGV. Para quem não conhece, é um movimento meio recente, acho que junto com esse boom de startups, Contabilizei uma delas, passou a surgir dentro das universidades essas ligas de empreendedores jovens. Então, pessoas que muitas vezes não trabalharam, ainda não tiveram uma experiência profissional e estão começando um negócio como talvez primeira experiência profissional, a primeira empreitada. Então, a Liga é justamente esse lugar onde a gente une essas pessoas que estão atrás do sonho, tentando algo extremamente incerto, e a gente une essas pessoas que estão começando os negócios. A gente traz mentoria, capacitação, aula, a gente tem o nosso processo de trainee, que inclusive o pessoal está apresentando agora. Todo mundo chega com uma ideia, mas acho que do 0 a 1 é o mais difícil, né? É o que todo mundo fala. Então, uma metodologia que a gente criou já fazem 5 anos, sair do processo de ideação para um pitch, para um MVP, validar a sua ideia. Então, acho que essa nova economia trouxe essa possibilidade para o jovem aproveitar internet, enfim, para conseguir fazer o sonho acontecer. E, enfim, a Liga atua muito nesse sentido. Perfeito. A Jaqueline Lucchesi agora? Olá, eu sou a Jaqueline Lucchesi, a minha empresa é a CoMove, é uma empresa de comunicação e reputação digital. Eu comecei a trabalhar na velha economia, pegando a deixa do André aqui. Hoje nós temos um cenário muito diferente, né, da nova economia, que nos abre muitas outras oportunidades, né? Então, o tema de empreendedorismo cabe como uma luva nesse momento, né? Eu já passei por várias empresas, né? Quando eu me formei, eu trabalhei em diversas empresas, inclusive fora daqui. Eu fiquei um tempo em Madrid. E há bastante tempo, talvez uns 6 anos, eu já invisto, né? Então, assim, eu tenho o meu negócio, eu empreendo e sei que isso é uma iniciativa fantástica, porque você consegue gerenciar a sua vida e ter um negócio do jeito que você constrói. Então, acho que o mercado hoje nos dá muitas possibilidades nesse sentido. Diego? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Diego Dias, diretor de operações da Contabilizei. Acho que pegando um gancho também, comecei minha carreira lá atrás, ainda saindo da formação do colegial, como office boy no escritório de contabilidade. Fiquei lá 6 anos até chegar na área fiscal e aprender bastante. Acabei fazendo contabilidade, depois administração, e sempre com essa vontade de empreender, de fazer alguma coisa. E nessa época decidi abrir a minha própria empresa, um restaurante. Descobri aí que a teoria era bem diferente da prática, viu, André? Mas, e quem me dera ter as plataformas digitais hoje para poder contribuir. E daí acabei depois trabalhando com consultoria na área de tecnologia, venture capital e mercado internacional. E esse ano ingressei na Contabilizei aí para tocar toda a área de operação, que é o coração aí da nossa companhia. Obrigado. Perfeito, André. Diego, a minha primeira questão é justamente para você, né? A gente tem percebido que hoje muitas pessoas elas optam, né, ou são obrigadas a ter um CNPJ para trabalhar, né? Então, principalmente em alguns setores, né, TI,
médicos, advogados e tal. Eu queria que você falasse um pouco, né, como que isso, na verdade, pode ser benéfico para essas pessoas. Como é que elas podem utilizar, né, o que há no mercado para tirar proveito disso? Bacana. Acho que quando a gente observa hoje o comportamento aí dessa geração que está se formando, né, que está buscando aí empreender, trabalhar com o seu sonho, e tem toda essa parte, né, acadêmica, da formação, do modelo de negócio, como é que a gente faz, mas quando ele vai para o mercado, e agora? Né, o que eu faço, para onde eu olho, e geralmente vai buscar uma plataforma, vai buscar uma solução. E a Contabilizei, ela vem justamente nesse sentido para desburocratizar e para dar para o empreendedor tempo e condição dele focar no negócio dele, o que já é um desafio enorme de empreender nesse Brasil, e a gente formaliza e a gente consegue fazer toda essa parte, vamos dizer, burocrática, toda essa parte legal para os nossos clientes de uma forma digital e fluida. Então, hoje eu diria que está mais fácil, dado os recursos que a gente oferece para você empreender e conseguir ter clareza o que você precisa para poder tocar a sua empresa e ela tá legal e compliance aí frente à legislação. Então a Contabilizei vem como esse vetor aí para ajudar essas pessoas que querem ter um negócio. E só adicionando um ponto, né, a gente vê também hoje muitos empreendedores na área de tecnologia, por exemplo, né, que prestam serviços globalmente. A gente, depois da pandemia, não tem mais as barreiras que a gente tinha, né? Então a gente vem para fomentar esse meio de empreendedorismo. Perfeito, Diego. Eu queria perguntar agora para o André, né, que ele é um aluno aqui nosso, ele é diretor da Liga e ele também empreende, né? Como é que você administra, né, essas múltiplas tarefas? E essa é, de certa forma, um desafio para quem está empreendendo ainda na universidade. A gente tem vários casos, o Zuckerberg é um exemplo, que fundou o Facebook, que no primeiro ano, quando ele teve a ideia, começou a trabalhar no negócio, ele saiu, né, não terminou a faculdade, e isso é muito comum, né? Então, como é que você vê isso? Como é que você administra, né, essas questões? Acho que, de fato, é o maior desafio. Assim, principalmente uma questão que você não trouxe, mas um desafio que eu sinto e meus sócios também, somos 3, momento de vida, porque é um momento que a gente tem, claro, nosso risco e retorno é alto, mas é um momento que a gente está buscando estágio, onde a gente está dando os primeiros passos no mercado, então o nosso custo de oportunidade é muito alto também de empreender nesse momento. Então, além desse ponto do gerenciamento de tempo, essa é uma questão que sempre fica uma pulga atrás da orelha. Será que eu tô tomando o caminho certo? E empreender não é fácil. Na prática é muito, muito mais difícil do que a gente vê nas aulas da GV. E conforme vai ficando mais difícil, essa pulga vai coçando mais forte. Então, será que eu não tenho que estagiar? Será que eu não vou para um VC aprender? Mas, cara, eu acho que, respondendo essa pergunta, acho que o que motiva mesmo e o que faz você continuar acreditando na empresa acho que o propósito. É uma coisa que se fala muito, mas eu digo por mim, se eu não acreditasse tão forte no propósito, seria difícil eu estar continuando com a empresa hoje. Trabalho da GV, que todo grupo que eu faço o pessoal quer me matar, que eu costumo estar dando mais atenção para a empresa. Aulas que são um compromisso, tá com presença. Então, a forma como eu estou lidando com isso é levar quase como um lifestyle business, tocar quando eu consigo, quando cabe no meu horário. Como eu estava comentando contigo, para o semestre noturno, a partir do ano que vem, para conseguir ter um pouco mais de folga na minha agenda, para fazer aquilo que eu acredito de fato. Quem sabe conseguir um estágio depois, mas sem largar isso, porque acho que é isso que me motiva e é isso que eu quero fazer, assim, sem dúvida. Daqui 10 anos eu tenho certeza que esse investimento que eu estou fazendo de tempo e de energia com certeza vai se pagar. Perfeito, André. Acho que essa é a grande questão, né? Qual o melhor momento de se empreender? Quando você é jovem, quando você está na faculdade, quando você não tem família ainda, não tem grandes compromissos financeiros, ou
depois, quando você, né, você conhece mais, você já tem experiência, já trabalhou numa empresa, mas ao mesmo tempo você tem mais obrigações, né? Você tem uma família, você tem mais. Então, eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que não há uma resposta, né? Eu acho que depende muito da trajetória de cada um, né? Então, sem dúvida, eu acho que está alinhado com o que você comentou. Agora, eu queria perguntar para a Jaqueline, para falar um pouco, Jaqueline, assim, quais são os bônus, né, e o ônus de ser empreendedor? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Tem muito perrengue, tem muita dificuldade, você deve ter perdido o sono várias vezes, né, várias noites. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória aí. Bom, Thales, eu queria até dar um passo antes para fazer uma introdução. Como eu comecei a trabalhar na velha economia, né, eu tinha um cenário muito desfavorável se nós olharmos para o momento atual, né? O André realmente comentou a questão da nova economia e nós temos nesse momento ferramentas que nós não tínhamos antes. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha 2 grandes elementos que já traziam uma super inovação. Um que era a questão dos processadores, né, que vinha a tecnologia e as telecomunicações, né? Mas isso tudo era muito pesado ainda, né? Você tinha que trabalhar com essas informações, eu que sou da área de comunicação, de uma forma muito offline o tempo todo. Você tinha que criar estruturas. Então, exemplo, à época eu trabalhava em empresas que eu tinha que alcançar, aí, por exemplo, todos os habitantes aí de uma cidade. Como fazer isso? O jeito que nós tínhamos de fazer isso era enviando carta, era mala direta, né? Que era sempre um instrumento muito mais difícil, muito mais caro, e que hoje a gente teve uma evolução muito grande, que hoje a gente tem a tecnologia digital, e que isso traz um ganho, né, para os estudantes, especialmente para as pessoas que olham para esse mercado com essa intenção de empreender, que é muito favorável. Porque hoje você tem a informação que é muito fluida, você tem esses elementos que você só precisa ter uma coisa muito forte em você, que é o protagonismo, né? Então, se você consegue, de fato, colocar esse protagonismo em razão de uma ideia, né, que o André está aqui chamando aí de propósito, hoje você tem as ferramentas adequadas e os elementos favoráveis para que você possa fazer isso. E acho que a gente tem outros elementos, né, que antes essa tecnologia era muito pesada e, mais que isso, era muito cara, né? Hoje a tecnologia digital ela está muito barata. Basta você ter realmente uma grande ideia, estabelecer de fato o que você quer, né? Você precisa só ter um certo talento, né? E você tem hoje todas as ferramentas que te permitem testar, que deve ser talvez o momento que o André está vivendo. E testar é muito lindo, né? Porque lá atrás a gente também tinha dificuldades para testar. Você muitas vezes escondia o seu erro. Hoje não, né? Hoje você pode testar e errar, e testar de novo, e mais uma vez, e está tudo certo, até você encontrar a resposta. Então, hoje, a gente tem um cenário muito mais favorável para você empreender sem medo, né? Então, quando você fala, André, sobre a questão de ter que fazer estágio, que você está mudando para o curso aí noturno, para você ter um pouco mais de tempo, eu também tive que fazer isso. Acho que é bacana criar esse paralelo, né? E naquela época eu só tinha a opção de fazer realmente estágio, porque nós tínhamos uma evolução que nos levava para grandes empresas. Era tudo que você queria. Ou você tinha um espaço em grandes empresas ou em governo. Você não tinha outra opção. E hoje a gente tem um leque maravilhoso que você pode colocar a sua ideia. E ideias, muitas vezes, inimagináveis, né? Quem é que sonhava como o serviço Uber, o serviço iFood, o serviço aí da Contabilizei, né? Quem é que podia sonhar? Então, são sonhos grandes. Então, acho que hoje esse cenário nos permite sonhar grande, o que é lindo,
porque você pode colocar as suas ideias em prática e testá-las até você realmente ter a resposta para isso. E isso é muito lindo, né? Você pode ir sem medo. Do ponto prático, né, Thales, que você me perguntou sobre ônus e bônus, eu vejo muito mais coisas, digamos que favoráveis. Primeiro, que o André também comentou sobre isso, sobre ter chance de você fazer a gestão da sua vida, né? E você colocar o seu sonho em prática. Você não está alimentando só o sonho do outro, você está alimentando o seu sonho. Então, acho que isso é muito grande quando a gente fala de empreendedorismo. Hoje, eu dentro do meu escopo de trabalho, se eu tenho uma ideia que não é exatamente a que o cliente quer, muitas vezes você faz uma defesa para isso, que o cliente pode te convencer ou não. E você tem a escolha de dizer se você quer continuar naquele caminho ou não. Então, essa escolha e essa liberdade, essa transparência, eu também acho que são coisas muito favoráveis para o mundo que a gente tem hoje. Você pode escolher mais, né? Então, acho que isso é um ponto super bonito, você colocar os seus sonhos em prática, acreditar nisso, sonhar grande. Você tem muito mais facilidade de estabelecer as parcerias, inclusive com pessoas que antes você não tinha nenhuma possibilidade, inclusive parcerias fora do país, o que é maravilhoso, porque hoje, esse cenário que nós temos hoje de nova, né, economia, a gente quebra essas barreiras. E quebrando essas barreiras, você pode estar aqui, você pode estar em qualquer lugar. O mundo não é mais, digamos que linear, né? Você não faz as coisas assim. Então, você tem todo esse cenário. O que pode ser desfavorável, que talvez eu queira comentar, é que você fica tão empolgado por algum cliente que às vezes você quer investir muito tempo naquele cliente. E isso muitas vezes não é legal, porque eu trabalho muito por projetos. E os projetos, eles têm um começo, um meio e um fim, e eles acabam mesmo. E às vezes a gente fica tão envolvido com aquele projeto que a gente tira o olho do mercado. Isso é um erro, assim, porque a sua empresa tem que rodar, né? Quando esse projeto findar, você tem que ter outro. E isso é o que a gente chama na nova economia de escala, que eu acho que o maior desafio que se tem hoje é você conseguir transformar o seu negócio escalável. Porque quando você chega nesse ponto, você consegue, de fato, ter um retorno interessante do seu negócio e poder respirar um pouco melhor. Perfeito. Quer ver um comentário, Diego? Obrigado. Não, queria só adicionar um ponto, já que você estava comentando, né? Eu, fazendo um paralelo aqui, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que na época ainda que eu empreendi também e trabalhava com contabilidade, lá 20 anos atrás já, a gente precisava ir no banco para pagar as guias, pegar fila, a gente tinha que pegar uma lote, eu lembro que tinha processos que só aceitava dinheiro, né? Então, quando você vê essa transformação que a gente vive hoje, essa galera que vai empreender agora não vai passar por essas coisas que parecem coisas pequenas, mas que consumia, André, boa parte do dia, né? Você tem que ir lá e tinha guias que você tinha que ir no Banco do Brasil, tinha instituições ainda específicas, tinha que ir lá na junta comercial assinar as coisas, não tinha certificado digital, você não tinha uma plataforma bancária, você não tinha uma plataforma de contabilidade como a Contabilizei que oferecia os serviços, então você perdia muito tempo, né? E hoje eu acho que essa facilidade ajuda com que o empreendedor foque no seu negócio propriamente e não fique perdendo tempo com burocracia, né? Sem dúvida. E é interessante porque eu me lembrei quando eu me formei, né, no final dos anos 80, que quem era o empreendedor naquela época, né? Era quem não certo, quem não conseguia, né, um trabalho, uma grande organização. Nem existia o termo empreendedor. O termo empreendedor apareceu bem mais tarde, né? Então, isso obviamente mudou. Era muito caro você ter uma empresa. Era impossível exportar, né? O que você gastava em ligação telefônica para conseguir estabelecer uma relação, né? Só grandes empresas faziam isso. Hoje, né, tem toda uma facilidade aí das telecomunicações que permite que você, mesmo pequeno, né, existe hoje as Born Globals, que já nascem globais, já nascem exportando, etc. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o André, para você falar um pouco sobre o seu negócio, né, e
quais as principais dificuldades que você sente aí, né, nesse dia a dia, além de administrar o tempo, né, sendo aluno, tendo que levar a GV e ainda empreendendo? Legal. Queria só colocar um ponto que vocês trouxeram, eu acho legal para conseguir tangibilizar isso que a gente está falando desse impacto. Acho que 3 meses atrás eu fiz o evento, como eu estava falando com vocês, e, enfim, convidei até meu pai para ir lá, que foi um momento bem marcante. E quando eu voltei para casa, ele falou: você já agradeceu a internet, porque se não fosse pela internet você não ia conseguir fazer nada. E a maior realidade, imagino assim, como que eu ia conseguir? A gente recebeu 2.000 inscrições, como que a gente ia conseguir chegar em 2.000 jovens que estão empreendendo, que é um nicho relativamente pequeno ainda, só pelo meio digital? Se não existisse a internet, gastaria milhões com mídia paga, televisão, não sei como que eu conseguiria. Patrocínio, que também a gente teve que alugar um espaço. Se não fosse pelo LinkedIn e pelo meu agenda lá o dia inteiro, eu tinha uma call de 30 minutos tentando vender o sonho para as empresas. E foi assim. E a gente conseguiu. E graças a isso eu tive a chance de conhecer o Abílio Diniz, conheci o Roberto Salute, que foram no evento. Então foi algo que eu vou guardar para sempre, e graças a essa quebra das barreiras de entrada, né? Eu acho que o grande ponto é que as barreiras de entrada se dissolveram um pouco. E ao mesmo tempo, acho que tem a consequência que tem muita gente entrando. Acho que a própria história do Mark, que dropout de Harvard, o pessoal acha que ter a grande ideia e aí já posso dropout da GV e que já deu certo. Mas não é assim, tem muita gente entrando. E acho que o que sobrevive mesmo são empresas que realmente têm propósito, que estão conseguindo de fato ter lucratividade, conseguir de fato atender o seu cliente. Então eu acho que esse é um ponto importante também de trazer, que tem muita coisa surgindo também a partir dessa quebra das barreiras de entrada. Então é importante se certificar que tá tudo certo. Mas sobre as maiores dificuldades que a gente está enfrentando hoje, eu diria que a falta de experiência, assim, acho que a gente está sentindo isso na prática, nas pequenas coisas. Então, contabilidade, graças a Deus existe contabilidade digital, porque a gente não teria budget para contratar um contador, mas acho que nas pequenas coisas, assim, criar um contrato social com um termo de vesting, por exemplo, que é algo que eu não aprendi nas aulas, porque não é algo tão trivial, um contrato de vesting, mas é super importante considerando o momento de vida que a gente está. Então, a gente somos 3 sócios, num momento de vida super incerto. Se um deles sai, basicamente quebra a empresa. Então, a gente tem que conseguir se respaldar legalmente. Acho que coisas que envolvem nesse sentido. Então, como que eu crio uma proposta de patrocínio que faça sentido para grandes empresas? São coisas que talvez, se eu tivesse uma experiência no mercado antes, seriam mais fáceis. Além da questão do tempo, do time, mas acho que esses são os desafios gerais do empreendedorismo que eu estou passando também. Muito feliz por estar passando por isso agora. Eu acho que isso abre muitas perspectivas para o futuro. Se um dia eu for trabalhar em uma empresa ou se for abrir outra empresa, acho que é muito importante. Inclusive, jovem, eu levanto muito essa bandeira que é muito importante passar por essa experiência jovem. Eu acredito que você deve ter aprendido muita coisa também no processo. Então, acho que tem esses desafios gerais do empreendedorismo, mas sendo jovem, mais essa questão da falta de experiência. Perfeito. Eu queria perguntar para o Diego, a gente estava conversando, o Diego me falou que quando ele estava na faculdade ele teve uma experiência, né? Ele abriu um restaurante e tal, e que depois ele acabou vendendo e tal. E esse é um ponto muito importante na trajetória de todo empreendedor. Não existe fracasso, né? No mundo corporativo, quando um projeto não dá certo, né, há toda uma conversa, mas no empreendedorismo não, né? Os empreendedores veem aquele fracasso, entre aspas, como uma experiência, como uma aprendizagem, né? E na trajetória de todo empreendedor, vocês vão ver que há muitos casos de sucesso e há muitos casos de fracasso. Isso é visto naturalmente. Muitos investidores até gostam de investir
em empreendedores que já fracassaram, porque eles têm certeza que esse processo ensinou muito a esses empreendedores. Então, a minha pergunta, Diego, o que você aprendeu nesse processo aí quando você empreendeu e não deu muito certo? Nossa, foi tão intenso, né? Porque a gente sai com aquela energia, com aquela vontade, né? E até nos jogos de empresa, na época tinha os desafios do Sebrae, indo bem pra caramba, vou empreender, fazer meu sonho e tal. E a gente começa a entender que ser humano tem sentimentos, você começa a entender que o fluxo de caixa ele é bem importante, né? Que você não pode misturar o seu dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. E são tão coisas hoje tão simples que você não presta atenção. E também na formação que eu tive de administração, eu não tive a oportunidade de pegar isso na faculdade. Foi as duras penas ali para saber como é que fazer uma distribuição para o sócio, que regime tributário que eu vou colocar essa empresa e por quê, que cidade, sabe, fazer toda essa análise. Então, eu acho que foi assim, um super aprendizado, que depois me ajudou, inclusive, quando eu entrei para trabalhar com consultoria, falei assim, pô, eu já estive do outro lado do balcão, né? Então, eu sei como é que é um tributo do governo, como é que eu tenho esse dinheiro agora, as taxas que a gente tem aqui dentro do Brasil, sabe? Então, acho que foi tangibilizar o que é realmente empreender. Né? E eu acho que falta de conhecimento, eu me identifico com isso, que tinha muita energia, mas eu vou para onde? E quem me dera naquela época ter, por exemplo, uma Contabilizei ou ter fóruns que você está desenvolvendo de empreendedorismo, que empreendedorismo é uma palavra que nem existia no dicionário brasileiro, se eu não estou enganado, veio com a Endeavor para o Brasil. Então, algo que não tinha esse fomento dessa nova economia, né? Então, foi muito difícil mesmo para conseguir fazer as coisas acontecer. Depois acabei me participando de outras iniciativas, hoje invisto numa startup de tecnologia e foi muito mais fácil, né? E eu acho que uma coisa que você comentou também, um pouco da cultura, eu acabei de voltar do Vale do Silício e conversando com vários VCs e as empresas, o empreendedor que já teve 2 ou 3 falhas, eles estão muito mais confiantes de alocar o dinheiro ali. Porque você já passou por esse período de amadurecimento, você viu como é que é na prática realmente empreender, sabe? O que você está buscando, qual que é a sua proposta de valor, o que você vai receber para o cliente. Então, eu acho que foi um grande aprendizado, diria que foi um curto MBA ali nesse período que eu fiquei ali, acho que deu para aprender bastante coisa, viu, cara? Sem dúvida. Obrigado. Minha pergunta é para a Jaqueline agora. Jaqueline, assim, conversando com empreendedores, eles falam que um dos pontos mais difíceis é o gerenciamento de pessoas. Eu queria que você falasse um pouco como que é isso no seu dia a dia, né? O que você aprendeu gerenciando pessoas? Quais são as suas dicas, seus macetes aí que você pode falar e ensinar para o nosso ouvinte? Bom, o primeiro ponto é cultura. E trabalhar a cultura forte, né? Fazer com que as pessoas estejam alinhadas. Eu acho que esse conceito funciona em qualquer momento, assim, em projetos, dentro da sua empresa, você consegue escalar isso, né? É muito importante isso. E hoje a gente tem um formato que cada um fica num canto, né? Eu tenho pessoas que hoje eu só tenho pessoas em home office, né? Não tenho mais um escritório com pessoas, então eu gosto disso também. A gente tem uma estrutura que permite, eu acho que a gente super favorece as pessoas e acho importante elas terem esse conforto, né? A gente teve essa possibilidade em razão aí da pandemia e foi esse crescente. Muitas vezes a gente se encontra na casa dos próprios clientes, o que é bacana também, mas esse alinhamento é frequente. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. E acho que acompanhar, né? Acho que um outro ponto também que, como gestão, você tem que de fato confiar. Acho que a confiança num processo de equipe, amadurecimento, eu acho que o líder tem uma função muito importante, que é mostrar a visão, né? Eu acho que ter essa direção clara e fazer com que o time enxergue exatamente para onde está todo mundo indo, né? De uma forma objetiva, de uma forma que as pessoas entendam, dando espaço para que as pessoas perguntem, né? Porque a comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. E acho que nesse processo funciona muito essa checagem de entendimento. Acho que isso é muito importante.
e confiar. Acho que você tem que deixar as pessoas fazerem, acompanhar os resultados, né? E realmente dar esses feedbacks o tempo todo. Eu acho que não tem mais um momento de feedback. Eu acho que feedback acontece o tempo todo. Em um texto que a pessoa escreve, a forma como ela conversou com o cliente, a forma como desenvolveu uma proposta, a forma como fez a defesa de uma ideia. Eu acho que todo o tempo você tem que dar esse feedback. Ele é realmente crescente. E acho que a gente tem um cenário que favorece muito o erro. Não exatamente que a gente permita o erro sem parar. A gente permite que a gente dá liberdade para as pessoas fazerem e a gente acompanha. Significa que ela errou, mas não significa que a gente quer permitir que ela erre de novo em cima do mesmo erro, né? Eu acho que o erro vem com um processo de aprendizagem, não uma, digamos que, liberdade para que você sempre erre. Então, eu acho que é ter essa transparência, ter valores muito firmes, concretos, sólidos, né? Eu acho que alinhamento, né, é uma palavra muito forte. A gente ter a capacidade de abrir diálogo e, de fato, checar esse entendimento. Eu acho que isso a gente consegue levar uma equipe boa para frente. Perfeito. Eu acho que você falou um ponto importante, assim. Se você não há inovação sem erro, né? Se você não quiser errar, é só não permitir que ninguém inove, fazer o que sempre foi feito, e daí você desaparece, né? Então, realmente, para ser uma empresa inovadora, eu entendo que uma certa opção aí de errar tem que ser permitido, né? Senão fica realmente muito difícil. Eu gostaria de abrir aí para a plateia, se alguém tiver alguma questão. Tem uma questão aqui. Perfeito. Ele perguntou se quando você tem como sócio alguém da família, né, quais são as dificuldades, os prós e contras. Você já teve sócio? Então o Diego pode falar um pouco sobre isso. Cara, acho que não tem uma fórmula, né? Mas é uma pergunta super interessante e a minha família tem negócio também. Eu preferi não trabalhar e meu irmão toca esse negócio com meu pai. Mas eu acho que é clareza, sabe? Ter as coisas muito claro, de certa forma, transformar a empresa em uma entidade profissional que tenha lá a sua contabilidade correta, que tenha o seu controle. O que eu vejo, né, e até falando com outros amigos, mistura-se muito o que é da pessoa física, o que é da pessoa jurídica. Falo por experiência, quando empreendi lá atrás, poxa, vendemos pra caramba, sobrou esse caixa aqui, nossa, estou precisando trocar meu telefone. É um exemplo hipotético, estou precisando arrumar meu carro. E essas coisas se misturam. E chega em algum momento que você não tem mais nem o controle, o que é da empresa, o que é meu, o que está acontecendo, e quando a venda começa a cair, você tem um problema de caixa, tem um problema. Porque aí as coisas não estão claras, e aí a gente vai projetar esse problema que a gente não cuidou para a pessoa, e aí, enfim, aí já é família, e acho que você talvez concorde que fica mais difícil isso, tirar a emoção. Então, acho que a minha reflexão nesse tema, ter clareza, ter as coisas orientadas, ter metas claras, ter as coisas separadas, ter uma conta jurídica ali para cuidar dessas coisas. Olha, você tem essa retirada, se a gente chegar nessa meta vai acontecer isso certinho, que é um pouco também do que a Contabilizei ajuda os empreendedores a fazer, e a gente insiste ali nisso porque é fundamental para a saúde e sustentabilidade do negócio. Então, um pouco da minha visão pessoal, de um pouco que eu vivi, e hoje a empresa do meu pai já tem praticamente aí quase 30 anos no mercado, no ramo de serviços, e hoje funciona bem. Está muito claro ali como as coisas funcionam, o que é de qual conta, e está muito mais organizado. Mas teve um período que foi bem difícil, bem desafiador, que eu estava lá. Jaqueline, você tem sócios? Ou como é que é essa sua experiência? Ou já teve no passado? Eu já tive.
Hoje não tenho mais, né? Na verdade, eu tenho parceiros, né? Que é bem mais interessante, né? Eu acho que criar essa rede aí de parceria é uma solução muito boa. Mas eu concordo com o Diego, eu acho que a questão é ter clareza mesmo e ter as coisas muito, digamos que bem definidas. Eu acho que o jogo que está estabelecido, os acordos que estão estabelecidos, eles precisam ser cumpridos, independente desse nível de proximidade que você tem. Acho que as pessoas têm que ter essa maturidade, nem sempre tem, e aí, se você percebe que não tem, realmente você tem que fazer uma escolha. E acho que o mundo hoje permite muita gente fazer essas escolhas, né? Eu acho que pode ser mais difícil, porque você tem essa questão afetiva com a família, que é mais difícil, mas eu acho que quando você tem os acordos, eu acho que a coisa pode facilitar. E ter realmente algumas pessoas que podem te ajudar com isso, para ficar menos pessoal, digamos assim, e mais institucional, talvez, né? Acho que esse é o ponto. E você, André, você tem sócios? Como é que você Bom, lida? somos 3. Acho que comentei um pouco sobre essa relação. O principal desafio é realmente estar todo mundo alinhado em questão de prioridade, porque esses problemas de falta de tempo, nós 3 somos jovens, assim, 20 anos, os 3, e falta de tempo, e está todo mundo também com falta de tempo, então tem que estar alinhado no mesmo momento de trabalhar, momento de curtir, também a gente gosta, enfim. Mas sobre essa questão de família, eu tenho um exemplo muito claro dentro de casa. Meu pai é empreendedor, meu avô é empreendedor, e meu avô faleceu esse ano, e agora são 3 sócios numa empresa que era um sócio prioritário, que era o meu avô, e eu tô vendo os desafios por parte do meu pai. Eu queria até voltar à pergunta para gerar essa discussão, porque o desafio que vem sendo gerado é quem toma a decisão. Acho que, claro, isso pode ter sido colocado em contrato, o sócio administrativo, mas o problema é quando há discordância, e aí a discordância não só entre sócio, mas enquanto irmãos, enquanto família. Então, como fazer com que a discordância fique só na pessoa jurídica? As perguntas estão aquecendo, né? Vai ficando cada vez mais desafiador. Mas só adicionando um ponto que você comentou, eu até comentei que eu estava agora lá eu fiz uma imersão lá no Vale do Silício com algumas startups e VCs, né? E uma das coisas que a gente ouviu deles é assim, olha, geralmente a gente presta atenção na composição dos sócios. 2, a gente até fica um passo atrás. 3, ideal. Mas quem toma as decisões? Então, o que eles sugerem, baseado na experiência, né? Esses VCs, por exemplo, falam com 2 mil empresas por ano, que eles vão investir ou não. Tem que estar muito claro quem, na hora da divisão ali, daquela, poxa, mas eu acho de um jeito, o que é melhor para o negócio? E quem põe um ponto final. Porque senão entra num looping, né? E aí vai para o capítulo da emoção, e a gente, família, tem outros aspectos que às vezes não estão bem resolvidos e se mistura, e o que perde é o negócio. Então, acho que não tem uma receita para isso, cada caso é um caso, mas o que eu posso te dizer, o que a gente olha, é que geralmente as empresas que têm mais sucesso, sim, trabalham com propósito, mas tem uma pessoa ali que está liderando, está decidindo, que precisa ter decisão. A pior decisão é aquela que você não toma, e que você posterga, você não tira o problema se ela é como se fosse um vírus, e aí a empresa, ela não dá certo, né? Ela tende a ter maiores problemas. Então, eu acho que numa conversa baseada em dados e fatos e clareza, quem vai tomar a decisão quando precisar e tiver a bola dividida, porque sem isso pode entrar num ciclo aí vicioso e as coisas não acontecem. Enfim, é fácil falar, mas eu acho que tem que buscar algo na linha da racionalidade aí para poder resolver. Perfeito. Olha, sobre essa questão, eu tenho uma opinião muito particular, mas assim, quando me perguntam isso, eu recomendo evite, né? Porque
conversando com empreendedores, já estou há mais de 20 anos nessa área, o que eu vejo de irmãos que não se falam, primos que não se falam, né? Pai que não fala com filho por causa da empresa, né? É muito frequente isso, né? Então, são dois problemas. Você tem que gerenciar a empresa, que já é super complicado, e ainda tem que gerenciar a família, né? E quando você é num campo mais profissional, quando você é um investidor, investidores não gostam de investir, né, em empresas onde você tem, né, 3 irmãos, mesmo porque a experiência deles é muito próxima, é muito parecida. O mais legal é quando você tem, sabe, um engenheiro, um administrador que estudou num outro estado, né, ou alguém da área de, sabe, onde você tem múltiplas competências, né? Isso é muito mais rico do ponto de vista do investidor, né? Então, realmente é um desafio. Mas, infelizmente, na hora de você escolher seu sócio, muitas vezes você acaba escolhendo o irmão que está ali, o primo, né, o pai, enfim. Mas eu acho que você deve evitar isso, porque no futuro pode ter aí um problema sério. Mais algum ponto, mais alguma questão? Eu gostaria de abrir, então, só para as palavras finais dos nossos convidados aí. Quem gostaria de começar? Acho que só agradecer pelo convite. Fico muito feliz com o reconhecimento da GV, o trabalho que a gente vem fazendo aqui na Liga. É um trabalho sério, já saíram empresa que Scale Up da Endeavor saiu do nosso processo de trainee, então a gente está todo semestre aí tentando levantar mais projetos, então é muito importante para a gente esse reconhecimento em todas as áreas, que a gente acredita muito no que a gente está fazendo, a gente sabe que, como até a Jaqueline trouxe, o fator decisivo mesmo é o propósito, é o querer, e isso eu tenho certeza que o pessoal quer muito. Então, só agradecer mesmo. Obrigado, Diego, também. Alice. Bem, eu quero agradecer muito esse espaço. Acho que vocês estão fazendo uma parceria que é muito interessante, né, com a Contabilizei. Eu acho que essa orientação e abrir esse espaço para que a gente possa conversar e orientar também, de certa forma, encorajar muitas vezes, né? Saber que é isso mesmo, assim, é muito nobre isso, trazer as informações para dentro da própria faculdade, enfim, é uma forma de você orientar, fazer com que as pessoas saiam um pouco mais seguras, né? Na minha época, lá atrás, a gente tinha que fazer estágios o tempo todo, não é que hoje não se deva fazer, ao contrário, eu acho que é uma forma da gente entrar no mercado. Conhecer o mercado e sair um pouco dessa questão teórica, né? Esse ambiente acadêmico, ele é muito importante porque ele te dá os dados, ele te dá a base, mas quem te dá a experiência de fato é o mercado. Então, eu acho que é uma porta que se abre assim de uma forma mais aberta mesmo para o mercado, e acho que isso encoraja, o que é muito importante. A Contabilizei, realmente, na minha experiência, é uma instituição, assim, é uma estrutura muito maravilhosa, porque ela facilita muito o processo, de fato, né? Eu já tive relação com outras contabilidades e é muito diferente. Então, eu acho que tendo a oportunidade de ir por esse caminho, é um caminho, sem dúvida alguma, de muitas facilidades. Então, hoje, dentro dessa tecnologia digital, o que a gente tem de facilidade é muito grande. Então, a gente deve aproveitar, porque a gente encurta caminhos, né? Então, acho que trazer essa informação e falar que hoje você tem muitas ferramentas que podem aí favorecer o caminho, acho que dá uma certa aí tranquilidade, né? E um outro ponto que eu acho importante para a gente reforçar para os alunos, assim, que é uma questão que eu vejo no mercado, que é muito importante, é a consistência e a disciplina. Isso é muito importante, assim, nunca deixar de acreditar, de fazer. Então, acho que quando você tem os elementos todos do que você quer fazer, você colocar esses 2 elementos também aí na sua vida, a chance de você chegar lá é muito grande. Então, acho que é consistência, disciplina,
aproveitar essas ferramentas que hoje existem, que te dão muita facilidade. Eu acho que a chance de ganhar o jogo é muito grande. Bom, acho que, acima de tudo, agradecer pelo bate-papo, pelo tempo de vocês. É um assunto gostoso, né? Falar de empreendedorismo, eu sou apaixonado por isso. E agradecer, e além disso, deixar um convite para todos que nos assistem. Se você tem um sonho de empreender, de ter a sua empresa, não tenha medo, né? Pode contar com a gente, com a Contabilizei. A gente vai estar lá para assessorar você com a melhor forma para você abrir sua companhia, com a melhor forma para você colocar aí como é que vai ser seu quadro societário, como é que vai ser suas rotinas, e vai manter a sua empresa operando dentro das conformidades da lei, para que você possa ter energia para focar no seu negócio. A gente já tem de 50 mil clientes, né? E a gente está apto para conseguir atender o seu negócio também. Então, conta com a gente e outra vez, muito obrigado pelo bate-papo. Perfeito. Gostaria de agradecer aos nossos painelistas aqui. Em nome da diretoria da escola, agradecer profundamente a parceria entre GV, EASP e Contabilizei e desejar a todos uma excelente jornada empreendedora. Muito obrigado.